Olá, estudantes da educação de jovens e adultos, estamos iniciando mais uma aula, corrigindo as nossas atividades de fixação língua portuguesa. Eu sou o professor Ivair. Sejam todos bem-vindos. De olho na tela, nós trabalharemos o módulo 2, unidade 1, a atividade de fixação 3. Então vamos lá? Hora de corrigir as nossas atividades. Sobre o naturalismo, a questão número 1, é incorreto afirmar. Vamos direto ao assunto? Então, na literatura naturalista, assim como na literatura romântica, ocorre idealização da realidade. Então, o que deixa incorreto é justamente esse trecho aqui, olha. Idealização da realidade. O homem é um ser subjetivo, guiado por suas vontades individuais, sem que exista interferência do meio ambiente no seu comportamento. Pelo contrário, a literatura naturalista, o homem, de uma certa forma, de acordo com as correntes científicas da época, dizia que ele também era determinado pelo meio. E o naturalismo mostrava a questão bem instintiva, a problemática gerada pelo próprio ser humano. Vamos a mais uma? Questão número 2. Assinale a alternativa em que se encontram características da prosa realista. Seria letra A, idealização do herói, amor visto como redenção e oposição aos valores sociais? De jeito nenhum. A letra A, idealização do herói, é romantismo. Nós estamos procurando características da prosa do realismo. Seria letra B, objetivismo, subordinação dos sentimentos a interesses sociais, críticas às instituições decadentes da sociedade burguesa. Ou seria a letra C, espírito de aventura, narrativa lenta, impasse amoroso solucionado pelo final feliz? De jeito nenhum. Aqui também é uma história idealizada, típica do romantismo. Ou a letra D, de uma linguagem metafórica, protagonista tratado como anti-herói, sentimentalismo. Também não temos sentimentalismo. Ou a letra E, casamento visto como um arranjo de conveniência, descrição objetiva e idealização da mulher. Essa aqui até poderia ser correta, até aqui, olha, descrição objetiva, mas quando falou idealização da mulher, cai por terra abaixo, porque a idealização ocorre no romantismo. Portanto, o gabarito é a letra B. A obra e as características do realismo é uma narrativa objetiva, é subordinada aos sentimentos de interesses sociais, crítica às instituições decadentes da sociedade burguesa. Então, o realismo, ele apresenta as mazelas da época e faz uma crítica sobre a burguesia, a forma social que se compõe essas narrativas. O Cortiço, do Aloysio de Azevedo, é um conto, um romance que apresenta uma narrativa, os problemas das pessoas, que o próprio nome diz, o cortiço, pobres, e lá nós vamos encontrar as mais diversas personalidades. Olha só aqui, fechou-se um entre-saio de maribondos de defronte daquelas 100 casinhas ameaçadas pelo fogo. Então o cortiço aqui, eles estavam passando por uma ameaça. E aí vai contando que, olha, ninguém sabia dizê-lo, mas viam-se baldes e baldes que despejavam sobre as chamas. Os sinos da vizinhança começaram a badalar. Então, um alvoroço nesse cortiço em função desse fogo. Vamos a esse texto aqui 2, olha. O caráter naturalista nessa obra de Aloysio de Azevedo oferece de maneira figurada um retrato do nosso país no final do século XIX. Põe em evidência a competição dos mais fortes entre si e estes esmagando as camadas de baixo, compostas de brancos pobres, mestiços e escravos africanos. Na parte em negrito aqui, na penúltima linha, aponte a alternativa em que as duas características apresentadas são corretas. Então, a exploração de um tema em que o ser humano é aviltado pelo mais forte, predominância de elementos anticientíficos para ajustar a narração ao ambiente degradante dos personagens. Letra B, seria uma visão subjetivista dada pelo foco narrativo, tensão conflitiva entre o ser humano e o meio ambiente. Ou letra C, exploração do comportamento anormal e dos instintos baixos,
enfoque na vida e dos fatos sociais contemporâneos do escritor. Então, olha só, a letra A fala de anticientíficos, né? O anticientificismo. E, na verdade, as correntes do realismo, ela tem essa pegada, né? É darwinista, nós temos aí o determinismo, o positivismo. Então, não é anticientíficos. A letra B fala de uma visão subjetivista, não é subjetivo. Aqui, o autor não apresenta segundo as suas emoções, mas ele descreve a realidade como de fato ela é. Portanto, a letra C aqui se caracteriza como essa obra, o Cortiço, representando o realismo, porque ela explora o comportamento anormal das pessoas, né? As suas falhas de caráter, moral, os seus instintos baixos, uma competição, às vezes, né, a corrupção, trapacear para o outro para se dar bem, o enfoque na vida e dos fatos sociais contemporâneos ao escritor, porque ele estava escrevendo justamente aquela sua realidade. Então, a letra C é a correta, ok? Aqui nós temos a questão número 4, que diz, olha, naquele tempo, para a gente ler, né, esse fragmento. Naquele tempo, contava apenas uns 15 ou 16 anos, era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça e, com certeza, mais voluntariosa. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo, porque isto não é romance, e em um autor sobredouro da realidade e fecha os olhos às sardas e às espinhas, e nós vamos trabalhar justamente isso. Então ele começa mostrando aqui sobre essa mocinha do tempo, mas ele fala que o autor, olha só, o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e às espinhas. Então aqui é Memórias Póstumas de Brás Cubas, uma obra realista. A frase do texto em que se percebe a crítica do narrador ao romantismo está transcrita em quais das alternativas? Justamente aqui na letra D, o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e às espinhas, ou seja, ele sempre faz o retrato, a descrição na sua obra como uma mulher, um ser angelical e idealizado. E aqui, neste caso, né, nós temos aqui esse contraste de que ele fecha os olhos às sardas e às espinhas, ou seja, só exalta as boas qualidades, idealiza, né? E no caso da obra do realismo, isso não acontece. Questão número 5, podemos verificar que o realismo revela, vamos lá? Um senso do contemporâneo encara o presente do mesmo modo que o romantismo se volta para o passado ou para o futuro. Será que essa está correta? Número 2, o retrato da vida pelo método da documentação, em que a seleção e a síntese operam buscando um sentido para o encadeamento dos fatos. Ou número 3, técnica minuciosa, dando a impressão de lentidão, de marcha quieta e gradativa pelos meandros dos conflitos, dos êxitos e dos fracassos. Sobre o realismo, quais estão corretas? Então, olha, o retrato da vida pelo método da documentação, em que a seleção e a síntese operam buscando um sentido para o encadeamento dos fatos. E a número 3, uma técnica minuciosa, dando a impressão de uma narrativa lenta, né, quieta, gradativa, entre os conflitos e os êxitos e os fracassos dos personagens. Portanto, as afirmativas 2 e 3, né, são as corretas, beleza? Então, mais uma vez, agradeço aí pela atenção e continuem revisando sobre esse conteúdo da literatura romântica e realista. Até a próxima, valeu!